fazer uma alusão ao que seja a fé e distingui-la das meras opiniões e distingui-la das meras dúvidas e distingui-la das meras crenças evasivas. E eu trago aqui para elucidação deste tema a questão 14 da obra De Veritate sobre a Verdade de Santo Tomás, que trata da fé. E aqui, claro, da fé enquanto virtude teologal, enquanto uma luz que vem do alto, uma graça especial por meio da qual o homem, digamos assim, adquire forças para encaminhar-se à felicidade perfeita, que se chama glória, que se chama céu, que não pertence a este mundo de efemérides, de derrotas, de carências e de finitudes. Então, esta questão divide-se. Eu estou aqui com a minha edição do De Veritate em mãos. Ela se divide em 12 artigos e no primeiro a pergunta é: o que é crer? E Santo Tomás vai explicar-nos, ele enumera um monte de objeções, que é o método da disputa, o método escolástico da disputa, que é grandemente profilático, é uma disputa dialética, antes de que o filósofo ou o teólogo aponte a tese que ele vai defender, ele arrola, ele enumera todas as dificuldades que foram vislumbradas por filósofos e teólogos anteriores a ele e todas as objeções de homens do passado, assim como de pessoas razoáveis, e isto dá à sua própria tese uma força extraordinária, porque quando ele vai, digamos assim, proclamá-la, já tem previamente a resolução de todas as principais dificuldades que havia no seu horizonte, dificuldades sérias, diferentemente do que hoje é comum, mesmo em ambientes universitários, a divergência é mal vista, a divergência é tida como uma espécie de preferência baseada em ideologias ou inimizades pessoais. A divergência ela é aqui neste método não só algo profilático, mas querido pelo filósofo. O filósofo gosta, o verdadeiro filósofo, a ele lhe apraz que lhe façam objeções, porque ele, diante das objeções, fará um esforço para demonstrar com a maior clareza possível a sua tese. Então, assim, com relação à fé, e aqui trata-se não da mera crença, eu vou explicar as diferenças. Nós podemos crer na palavra de um vizinho, de um sócio, da esposa, do filho, etc. O ato de crer, ele é próprio, ele é uma das propriedades da fé, mas estamos falando aqui da fé enquanto virtude teologal infundida por Deus para que o homem alcance esse estado beatífico para além desta vida de contingências. E Santo Tomás, ele não tinha no seu horizonte um tipo de objeção, embora tenha dado resposta indireta a ela, que foi uma tese que ganhou corpo nos séculos, na virada dos séculos XVIII para o XIX, portanto, época posterior à de Santo Tomás, que veio pela pena de teólogos protestantes, para os quais a fé era um sentimento. Esta ideia de que a fé é um sentimento, ela nasce nesses ambientes protestantes. Infelizmente, ela adentrou os ambientes católicos e hoje muitos dentro do catolicismo têm a errônea ideia de que a fé é uma espécie de sentir. Para os teólogos protestantes da época romântica, teólogos alemães, a fé era um sentimento e, portanto, nada tinha a ver nem com a inteligência, nem com a vontade. E aqui vamos logo dar o spoiler, vamos dizer o que é a fé para Santo Tomás e começar com uma de suas definições que eu julgo magistrais. Santo Tomás nos aponta que a fé é um ato da inteligência ou da razão, um ato da razão movido pela vontade e iluminado pela graça. Então, há 3 elementos aqui. A fé é um ato da razão. Um animal, o ato de crer, não pertence a um animal irracional. Um animal irracional, ele responde a instintos, a percepções sensoriais